Semente, terceira parte. O homem cuja vida é fundamentada na excelência se levanta pela manhã sabendo que diante de si existe um dia, que é como uma tela em branco e que ele pode colorir, pintar e desenhar do jeito que desejar. Ele reconhece que Deus o deu a vida e junto com ela todos os recursos para que qualquer obra se faça pelas suas mãos. Ele crê nisso e dá cada passo imerso nessa crença. Palas Athena. O nosso dia começa no momento em que abrimos os olhos da consciência em nossa cama. Ali, iniciamos o alicerce de um novo dia. Por isso, é muito importante que tenhamos sabedoria e iluminação interior para nos darmos, nesse momento, os pensamentos mais positivos possíveis e as melhores emoções. Para mim, não tem melhor maneira de iniciar uma manhã do que despejando gratidão ao universo. Preencher a tela em branco do dia pela manhã com gratidão é pintar uma paisagem onde somente os componentes do bem são exibidos. Eu sei que você pode ter muitas pendências na vida, no entanto, levantar-se pensando nelas e tentando achar soluções com a mente já perturbada e pressionada não vai gerar bênção e saídas. Mas experimente a gratidão. Ao abrir os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, agradeça por estar vivo. Vá ao banheiro, escove os dentes, se olhando no espelho e agradeça pela saúde e força interior para viver aqui mais um dia. Antes do café da manhã, agradeça pelo alimento posto ali. E se arrume para o trabalho já em gratidão pelo ótimo dia e soluções que virão, porque você crê nelas. Quem agradece por algo antes mesmo dele acontecer demonstra que já acredita que é real. E o que é real se manifesta. Veja como agradecer é importante. A tela em branco está aí. Pinte com boas emissões um quadro que só vai preencher seus olhos de apreciação. Ao fazermos isso, confirmamos a ideia de que em nós habitam todas as condições necessárias para a realização das mudanças que queremos. E com isso, você abrirá caminhos em seu interior para os poderes de Deus fluírem e manifestarem as soluções que tanto almeja. A excelência é o que vos faz olhar para os horizontes e não enxergar os limites das montanhas. Antes, vos faz compreender que cada limite e que cada aparente fim é sempre um recomeço. Palas Athena. As palavras de Atena são mesmo um celeiro infindável de sabedoria. A cada novo parágrafo e assunto, vamos descobrindo mais e mais do perfil do homem que faz da sua vida o manifestar da excelência divina. Aqui ela fala de fé, de força e determinação. Quantas vezes as circunstâncias nos desafiam e parecem querer extrair de nós algo mais profundo e poderoso. Em determinadas situações, olhamos para os horizontes e não vemos saída. No entanto, nosso medo e insegurança nos impedem de perceber que além daqueles horizontes, sempre haverá mais. E isso não tem fim. Quem decide ser feliz e se tornar uma pessoa vitoriosa precisa compreender que cada situação surge como meio de amadurecer a sua fé. E se toda vez, ao invés de nos desesperarmos, agirmos com confiança incondicional, banhados na certeza de que os limites não existem e que tudo será belamente resolvido, pronto, acertamos na loteria do universo e deixamos de ser cativos do sofrimento e dos infortúnios. Mas não fazemos isso. Preferimos crer nos limites e abraçá-los não somente na vida, como em nós. Vemos limite e dificuldade lá fora. Vemos no trabalho, na vida pessoal, na vida sentimental e até mesmo em nossas capacidades de ir além. Vivemos cercados num contexto onde os limites são estabelecidos pela nossa crença. As cercas e limites da nossa vida são postos pela nossa deficiência em acreditar que podemos sempre mais. Porque o mais, obviamente, nos desafia a encarar as nossas dificuldades, a lapidar nosso caráter e a mexer em conceitos ultrapassados, mas que estão tão enraizados que dói para tirar.
No entanto, nosso sucesso depende desse trabalho e da disposição em revirar nosso interior e romper as barreiras que nos fecham lá dentro. Ao olhar para os horizontes da vida, tenha em mente que aquele é somente um quadro aparente da realidade. Essa visão é projetada a partir do ângulo em que você está. Tudo muda de visão quando você muda de posição. Então, caminhe para frente e verá que o horizonte nunca foi uma linha definitiva, apenas o pontapé inicial de uma jornada que definitivamente não tem fim quando se tem fé e ousadia para seguir adiante. Não é tempo de permanecermos mergulhados em conflitos e dúvidas, medos e inseguranças. Olhe para dentro e veja em você a luz que brilha. Guie-se por ela. Acalme o coração ansioso, porque tudo passa, tudo se renova. Faça de sua vida uma oportunidade de expressar o bem e o amor, e então verá os resultados nunca obtidos quando se vive a vida imerso no caos emocional provocados pela incerteza do bem e do amanhã melhor. Dias melhores virão sobre você e sobre a terra. Abra o seu coração hoje para receber esse auxílio que vem do alto e acredite incondicionalmente, sem reservas. É ela, a excelência, que vos faz levantar a cabeça onde o caos fez morada, onde os problemas e as dificuldades parecem ter tomado conta. É ela que vos enche de fé a caminhar sobre quaisquer dificuldades, olhando sempre e somente para frente e jamais se desviando pelo bramido do mar ou pelo sopro dos ventos. Palas Athena. Para mim, os ensinamentos contidos nessa parte do texto são de muita valia e fazem uma diferença gigantesca em nossa vida. Quantas vezes estamos atravessando uma fase difícil e nos desesperamos? O desespero alia-se ao demérito, porque quando o vibramos e o vestimos em nós, é como se estivéssemos anulando a nossa própria fé no bem. Como podemos ser seguidores e praticantes de uma espiritualidade que não se faz presente na hora da angústia? Como, pois, poderemos prosperar, melhorar de vida e realizar nossos objetivos se o mal nos assombra? Se justamente para manifestar desejos e se sair bem na vida é necessário que sejamos firmes em nós, fortes e convictos do melhor, não importando o que acontece lá fora. Mas e sabemos ser assim? Será? Será que sabemos? Cabe a cada um fazer uma reflexão sobre sua condição, levando em consideração os frutos de sua própria vida, porque eu já disse diversas vezes, eles falam por nós, sempre. Jesus nos ensinou isso de uma forma incrível. Ele depositou a sua vida nessa confiança e dela não tirou os olhos, não os desviou para a esquerda e nem para a direita. Permaneceu firme, crendo, mesmo com tantos desafios ao redor. Desafios esses que surgem quando decidimos seguir a luz, porque as trevas que residem na realidade se oporão certamente. E Jesus acreditou no Pai, nele. Jesus vivenciou isso numa época onde a repressão era muito mais forte do que hoje. Atualmente se reprime o ser psicologicamente, pelo menos no Brasil. Claro que há alguns casos de violência física, no entanto, são a minoria. Já na época do nosso amado Jesus, a situação era diferente. A repressão se dava pela força bruta, pela ameaça, pela brutalidade de quem era mais forte e dominava os mais fracos. E os meios eram os piores e mais cruéis possíveis. E mesmo assim, ele não se calou. Tampouco deixou que aquele sistema cruel, social, político e religioso anulasse a sua fé. Ele acreditou, mesmo contra todas as evidências. E se desejamos ser homens e mulheres excelentes, precisamos abrir mão do medo, lançar fora os nossos desconfortos egóicos e nos entregar totalmente à fé de que o poder está ligado eternamente a nós. Uma vez sustentado isso, pronto, está tudo resolvido. Haja o que houver, a nossa cabeça está erguida, porque a fé no bem é o que nos motiva em positividade a seguir em frente. Lindo isso, né? Essa é a verdade dos que acreditam no Deus interno.
Nada pode desvirtuar o coração daquele que na excelência escolheu colocar o seu melhor, colocar o seu ser como oferta irrevogável. Aquele que decide assim caminhar, pisa sobre o êxito e tudo para ele irá bem, e onde colocar suas mãos, fará prosperar. Palas Athena. Vejo claramente nesse texto uma lição de humildade. Se queremos os nossos caminhos fundamentados na paz, no sucesso, nas bênçãos, é imprescindível que tenhamos em nós verdadeira humildade em tudo o que fazemos. Porque a humildade livra o homem da corrupção e sua ausência o lança sobre ela. Se não sabemos ser humildes de coração, que nada mais é do que sermos reais do jeito que somos em toda a abrangência do nosso ser, seremos vítimas da soberba, da vaidade, do orgulho, ou seja, de vilões que nos farão criar um comportamento em nós que não condiz com quem realmente somos. Isso me faz lembrar algumas pessoas que alcançam a fama e de repente mudam seu jeito de ser. Começam a se sentir melhores que os outros. Isso nada mais é do que a soberba pura. Pessoas iludidas porque estão fora de si mesmas e longe da compreensão de que todos somos um em Deus. E se o Criador é um em todos, então não tem essa de eu me sentir melhor que o outro, tampouco pior. Temos o mesmo valor. A diferença está nas atitudes, que são distintas de pessoa para pessoa. Uns se destacam porque acreditam em si e outros se anulam porque fazem o contrário. Isso define a vida do indivíduo. A partir do momento em que se cultiva uma atitude interna de humildade, o ser se alia à verdadeira essência, porque não precisa de máscaras para viver, nem se ilude com coisa alguma. Ele é real e sua essência o guia e o faz desfrutar do verdadeiro sentido para tudo. Incorruptível, firme, humilde, sincero, honesto com seus princípios. Esse homem, esse ser humano possui um tesouro que é justamente essa riqueza interior que o proporcionará triunfos em tudo que fizer. Por isso, Atena disse que caminhar na excelência e fundamentar nela sua vida faz com que tudo dê certo, porque a energia é pura, positiva e poderosa. Os que são positivos em si mesmos não se desviam, não se corrompem, não se iludem. Guarde isso, pois essas coisas ocorrem com aqueles que se desligam da sua própria essência. Vocês podem escolher o vosso destino. Sempre foi essa nossa mensagem, sempre foi a nossa certeza maior dada a vocês. São vocês, sim, são vocês os agentes do vosso destino e que nada, em lugar algum e em que tempo for, consiga fazer com que descreiam nisso. Palas Athena. Acredito que essa seja a ideia mais libertadora que o ser humano poderia receber. Quantos milênios nossa humanidade passou escravizada por conceitos de dominação, onde todo o poder foi tirado de nós e posto nas mãos de um e de outro? Quantos anos nós, dessa vida agora, vivemos sob a crença de que estávamos à mercê de forças celestes que controlavam todas as coisas? E nos colocaram no meio de um combate entre Deus e o diabo, numa disputa pelas almas, numa briga pelo poder no universo. Ideias fundamentadas no conceito do ego. Você imagina bem, Deus conflitando uma criatura nefasta que proferiu mentiras a respeito de sua divindade. Então, por causa das acusações, o Criador sujeita toda a humanidade ao sofrimento só para provar que o tal Satanás estava errado. Ridiculamente idiota essa crença. Até porque o poder máximo do universo não pode ser questionado, porque ele opera em leis imutáveis e que funcionam independente de nossa crença nelas. Ou seja, esse tal diabo seria alguém discutindo consigo mesmo. Deus jamais entraria nessa onda de debate e conflito. Jamais. Ele é permissivo, é amor, é positividade, e essa onda eterna e infinitamente poderosa, aqui nomeada de Deus, flui ininterruptamente no bem. E não há nada que seja capaz de desvirtuar isso em qualquer lugar do universo. Até porque ele, em essência, é o próprio universo, é a própria vida operando eternamente. E como obras de seu poder, existimos como criadores,
capazes de transmutar a realidade segundo a nossa fé. Nascemos nesse mundo sem memória, mas nunca sem poder. Ninguém tirou o poder de nós, só nos fizemos acreditar que não o tínhamos. Mas ele sempre esteve ali, em nosso interior e fluindo conforme a nossa permissão e sabedoria. E toda a grade luminar de seres ascensionados e mais esclarecidos, até hoje difundindo a verdade sobre a Terra de que nós temos o poder. Mais do que poder, nós temos a essência do Criador e, como parte dele, retemos em nossa natureza a sua própria natureza, a sua própria essência. Somos livres, eternamente livres, e se tem algo que nos prende é a nossa própria limitação interior, a nossa dificuldade de crer e assumir em nós o melhor. No entanto, viemos propositalmente nesse mundo, escolhemos estar aqui. Ninguém é vítima, ninguém é coitado. Todos somos autores a escrever nossa eterna história. A caneta do destino foi posta desde sempre por Deus em nossas mãos. E sim, podemos escrever com ela a história que queremos viver. Seja ela qual for, nós podemos escrevê-la porque somos herdeiros e filhos de um poder eterno. Que assim seja.